Boa noite, pessoal. Uma excelente noite a todos. 8 horas e 57 minutos, né? 20 horas e 57 minutos, melhor dizendo. Sejam todos muito bem-vindos. Uma noite chuvosa em muitos lugares da nossa região. Pessoal, explicar um pouquinho aí sobre o nosso trabalho bimestral. Tá? O trabalho bimestral será feito com base no estudo do caso dos irmãos Naves. Já que nós estamos dando recursos, nada mais oportuno do que estudar um ícone do erro de julgamento do judiciário brasileiro. E aí vocês vão poder fazer uma análise com base naquilo que nós estamos estudando, né, no caso concreto. Eu encaminhei já no grupo dos representantes, está lá, o livro e o link do filme. Então vocês têm aí a oportunidade tanto de ler o livro, quem quiser, ou ver o filme também, tá? Para que vocês possam responder ali as questões relativas ao nosso trabalho. O trabalho vai ser postado, vai ser encaminhado o link para vocês no final de semana, provavelmente na sexta-feira, e vocês terão aí até a segunda-feira para fazer o trabalho. Então vocês vão poder fazer o trabalho no final de semana com calma, com tempo. Vocês têm de hoje até sexta-feira para estudar um pouquinho, para pesquisar um pouquinho da história, quem quiser assistir o filme, ler o livro, e no final de semana vocês vão fazer então aí o nosso trabalho, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu depois vou estar à disposição de vocês. Nossa tela já está compartilhada, vamos lá para a nossa aula então. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar aí dos artigos 639 e vamos falar um pouquinho também sobre a introdução ao habeas corpus. É importante dizer que o artigo 639 ele é uma continuação aí, nós falamos da revisão criminal na aula passada e ele inicia então, na verdade, a carta testemunhável. Né? Quais são as duas hipóteses para a interposição do recurso denominado de carta testemunhável? A grande finalidade dele, na verdade, ele se divide em dois. A primeira delas é, né, fazer com que seja recebido o recurso denegado. Então, essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, o recurso até é admitido, mas não se dá seguimento para o encaminhamento deste recurso à instância superior, ao juízo ad quem. Então, nós temos aí algo que obsta a expedição e seguimento deste recurso ao Tribunal Superior. Então, essa é a grande finalidade da carta testemunhável. É um recurso para fazer com que outro recurso seja admitido. Essa é a grande finalidade dela. E vocês verão ainda hoje que a carta testemunhável tem como finalidade ainda dois únicos recursos, que é o rese, o recurso em sentido estrito, e o recurso extraordinário. Ela só será interposta também nessas duas hipóteses. Por quê? Você pode estar aí se perguntando, André, mas e o recurso de apelação quando ele não é admitido? Para isso, nós já estudamos o artigo 581. Nessa hipótese, cabe, então, recurso em sentido estrito. Não admitido o recurso de apelação, cabe recurso em sentido estrito. Não admitido recurso em sentido estrito e recurso extraordinário, cabe carta testemunhável. Essa é uma regra bastante simples quando nós pensamos aí em recursos que não foram admitidos e necessitam de um outro recurso para que sejam encaminhados ao tribunal, para que sejam analisados pelo tribunal. Então, essa é a grande finalidade da carta testemunhável, mas importante ainda dizer que existem algumas particularidades, existem algumas premissas referentes aí à carta testemunhável. E quais são elas? Primeira, decisão que denega recurso. Como eu disse, denegar recurso é reconhecer a inadmissibilidade deste recurso. Ou seja, é um fato do qual nós observamos aí que este recurso não preencheu os seus requisitos de admissibilidade, seja lá a tempestividade, seja qualquer outra hipótese do qual este recurso não tenha sido admitido, ou seja, os requisitos não são preenchidos
para que ele possa ser recebido e encaminhado ao tribunal, porque são coisas também diferentes. O juiz pode receber e não dar seguimento, ou ele pode não receber o recurso. Então, são coisas distintas sobre esse mesmo aspecto. E aí nós temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, que diz: da decisão que não recebe o recurso em sentido estrito, é cabível carta testemunhável prevista no artigo 639 do Código de Processo Penal, sendo esta situação a hipótese de admissibilidade por excelência da carta testemunhável, né, havendo erro grosseiro com a interposição de apelação criminal. Então, esta é uma hipótese aí bastante importante, ou seja, né, tanto serve a carta testemunhável e ela utiliza para que possa ser conhecido do recurso o princípio da fungibilidade. Um outro aspecto ali dito na sequência do artigo 639 é o obstáculo ao segmento aí do recurso ao tribunal adquém. Então, o que seria essa situação, né? Qual é a hipótese de que obsta o segmento do recurso, ou seja, ele é admitido, mas não se dá seguimento. A hipótese que nós temos, por exemplo, seria ali a apresentação das razões fora do prazo. Então, esta é uma hipótese também cabível aí à espécie daquilo que se propõe a carta testemunhável, pessoal. E fazendo aqui, logicamente, como sempre, a nossa referência, os nossos agradecimentos aos nossos alunos, né? Muito obrigado aqui pela presença de todos vocês. Nós estamos aqui em 30 alunos presentes. É imprescindível a presença de vocês, a participação de vocês, para que nós possamos aqui cumprir o nosso conteúdo programático, né? Mas voltando lá ao que diz o inciso 2º do artigo 639. Não basta que o juiz receba o recurso, sendo indispensável que ele determine o seu encaminhamento ao órgão superior encaminhado de julgá-lo. Então, ou seja, num primeiro momento ele recebe, mas num segundo momento ele não encaminha para julgamento no tribunal, né? E aí é onde cabe também a hipótese da carta testemunhável. O artigo 640 diz que a carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente as peças do processo que deverão ser trasladadas. Pessoal, aqui nós temos alguns vícios de redação, como sempre, cometidos pelos nossos legisladores. E com certeza é tão esdrúxulas as hipóteses descritas no artigo 640 que vocês já perceberam aquilo que está errado, aquilo que não se concebe pelo estudo dos recursos no processo penal, aquilo que está totalmente fora de contexto, né? E aí o que seria, então, o que está fora de contexto? Primeiro, nenhum recurso é endereçado ou é requerido ao escrivão ou ao secretário do tribunal. Nenhum recurso, né? De praxe, ele é endereçado ao juiz. É o juiz que denegou o seguimento ao recurso. Ele recebe a carta testemunhável, né? E procede ali as providências naturais. O outro vício que aqui existe é com relação ao lapso temporal, com relação ao prazo. Ou seja, 48 horas do despacho. E aí alguém que leia isso de uma forma desavisada vai ser conduzido a um erro. Por quê? Porque nós sabemos que não se conta prazo do despacho, se conta prazo da publicidade do ato. Então, as 48 horas são contadas aí da intimação, da denegação, né? Da intimação do despacho que denegou seguimento ao recurso. Então, 48 horas que são contadas da intimação, seja por oficial de justiça, seja pelo diário oficial, da intimação, né, do despacho que denegou seguimento ao recurso, ou que recebeu o recurso, mas não o encaminhou ao tribunal. Então, nós temos também essa outra concepção, da qual nós sempre temos que estar muito atentos a essas hipóteses. Então, percebam, não sejam inseridos em erro, não sejam induzidos ao erro pela redação equivocada, pela redação errada,
do artigo 640. E aí ele se demonstra ainda mais desatualizado quando ele coloca aqui a indicação de peças do processo para serem trasladadas. Nós já sabemos que o traslado só acontece em processos físicos, em processos digitais não há necessidade, não há que se falar em traslado, ou seja, extração de cópias para o acompanhamento do recurso. Então, é uma outra hipótese, é uma outra esfera de cabimento, da qual, na atualidade, não se fala e não se busca e não se objetiva o traslado de peças aqui para o acompanhamento do recurso, pessoal. Então, percebam aqui todas essas incoerências do artigo 640. E para isso, mais uma vez, aí, só para frisar aquilo que a doutrina fala a respeito, né? Usualmente, apresenta-se a petição de interposição do recurso ao juiz, ainda que seja ele, né, o autor da decisão contra a qual há ali impugnação, pessoal, assim como acontece nos outros recursos. O juiz dá uma sentença que a parte não concorda, que a parte se coloca aí resignada, e ela recorre para esse juiz e ele encaminha o recurso para que seja, então, né, julgado pelo tribunal. E assim também é como acontece com a carta testemunhável. Quanto ao prazo, mais uma vez, fica aí a hipótese, fica aí a questão, né, da contagem do prazo. São 48 horas? São, mas contadas a partir da intimação desse despacho que denegou. Quanto ao prazo de 48 horas, eu trago aqui a jurisprudência do Estado de Minas Gerais. E ela diz: não se conhece da carta testemunhável depois de transcorrido o prazo legal de 48 horas, estatuído no artigo 640 do Código de Processo Penal, uma vez que intempestiva. A despeito de não se verificar dos autos certidão de intimação pessoal do defensor dativo, acerca da decisão que rejeitou o recurso por ele aviado, tem-se a ocorrência do Instituto da Preclusão Lógica e Temporal, para que já que houve ciência inequívoca por ele daquele deciso, em razão do referido defendente ter tido vista e feito carga dos autos após a prolação da decisão objurgada. Ou seja, se não tivesse feito carga, aí sim, logicamente, não teria demonstrado a ciência inequívoca do defensor daquela decisão. E aí, então, ele daria-se por intimado daquela decisão, né? Mas como ele fez carga, o prazo dele já estava correndo. Por quê? Porque quando nós analisamos aqui o início do prazo, né, a partir da intimação da decisão que denegar o seguimento ao recurso ou obstar o seu prosseguimento. E nós sabemos que, em razão de defensor dativo, nessas hipóteses ele deve ser intimado por oficial de justiça. Defensor público também deve ser ali intimado por oficial de justiça. E no caso do defensor constituído, ele será intimado pela imprensa oficial, né? Pessoal, fazer aqui mais uma vez a nossa referência aos nossos 40 alunos presentes na nossa aula, pessoal, né? Motivo aí de grande felicidade. Peças do traslado. Mais uma vez, só tenho que dizer que o código está desatualizado, né? Ou seja, não há que se falar em traslado de peças quando nós estivermos atuando num processo virtual. É só abrir o link do processo para o tribunal, que não há necessidade de tirar cópias, encaminhar peças ou nada nesse sentido. Artigo 641. O escrivão ou secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e no prazo de 5 dias, no caso do recurso em sentido estrito, ou em 60 dias, no caso do recurso extraordinário, fará a entrega da carta devidamente conferida e consertada. Bom, aqui nós temos um prazo em que o escrivão tem que extrair as cópias que forem indicadas e deixar o recurso pronto, então, aqui, para que ele seja encaminhado ao tribunal. Lembrando que o recurso em sentido estrito será julgado pelo Tribunal de Justiça e, no caso do recurso extraordinário, como nós já vimos, será julgado pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar, né, de matéria ali que busca a unificação de interpretação e aplicação de leis infraconstitucionais nos termos da própria legislação constitucional. Mas o importante é que é o prazo que tem que ser cumprido pelo escrivão ou secretário do tribunal, pessoal. E aí, então, é fundamental também perceber que, tanto das decisões de juiz de primeira instância, quanto de decisões dos tribunais,
cabe a carta testemunhal que cita o secretário do tribunal. Porque se falasse só escrivão, seria, né, o escrivão técnico judiciário, só de primeiro grau. Se fala secretário do tribunal, é porque também cabe carta testemunhável das decisões do Tribunal de Justiça. Recibo de petição, pessoal. Recibo de petição nada mais é do que o protocolo. Quando se protocola, dá-se um recibo de petição. Lembrando mais uma vez que, se nós estamos falando de processos físicos, nós temos os nossos cartórios distribuidores. Se estamos falando dos nossos processos digitais, o protocolo é feito de forma automática. E, mais uma vez, né, eu cito aqui que aplica-se o recurso da carta testemunhável somente no recurso em sentido estrito e no recurso extraordinário. Tá? A denegação do recurso de apelação cabe recurso em sentido estrito, enquanto a denegação ou não seguimento do recurso em sentido estrito cabe carta testemunhável. Então, essa referência que se faz a esses dois recursos, ela é importante para frisar. Só cabe carta testemunhável de recurso em sentido estrito e de recurso extraordinário. Artigo 642. Aqui nós estamos diante da aplicação de uma punição administrativa, tanto ao escrivão quanto ao secretário do tribunal, que negar de dar seguimento à carta testemunhável, que negar de dar seguimento ao recurso ora analisado e interposto. Tá? Então, nessas hipóteses, ele poderá ser suspenso por até 30 dias. E aí o juiz ou o presidente do tribunal, lembrando que não existe tribunal de apelação após a emenda constitucional 45 de 2004, né? Não existe aí tribunal de apelação, somente tribunal de justiça. E aí, então, deverá haver uma representação de ofício ou uma representação do testemunhante. Olha, é uma questão bastante interessante também. Quem interpõe uma carta testemunhável é o testemunhante, né? Contra quem é interposta uma carta testemunhável, ou seja, o juiz, é o testemunhado. Então, fica aí também esse critério de análise com relação à terminologia das partes dos sujeitos do processo aqui presente. Na sequência, essa responsabilidade funcional, pessoal, dita aí no artigo 642, ela nada mais é do que um processo administrativo, ou seja, assim como vocês já estudaram o processo administrativo em direito administrativo, a ele, após a Constituição Federal de 88, também é garantido o contraditório, a ampla defesa e assim por diante. Então, ele segue todas as regras do processo administrativo, conforme vocês já aí estudaram na matéria pertinente. Aqui tem um outro detalhe bastante interessante, que é citado pelo artigo, quando ele fala da avocação do recurso. Ou seja, na hipótese, na circunstância em que, né, houver a denúncia ao juiz, o juiz não tomar as providências, não determinar ali a substituição dos funcionários, seja do fórum ou seja do tribunal, o juiz, então, não tomar providência, não encaminhar este recurso a ser analisado pelo tribunal, a parte, então, vai diretamente ao tribunal e manifesta-se requerendo a avocação, ou seja, que o tribunal chame o processo para si, independente de encaminhamento do juiz de primeira instância, né? Seja, logicamente, de primeira instância ou, no caso do recurso extraordinário, o STF, em razão do Tribunal de Justiça do Estado. Então, a avocação nada mais é do que ninguém tomando providência em primeira instância, a parte, né, vai diretamente ao tribunal e o tribunal toma aí as medidas cabíveis e pertinentes para a avocação, ou seja, para chamar o processo para julgamento aí, então, no tribunal. Então, esse é um outro aspecto possível também sobre essa situação. Pessoal, percebam, quanto mais a gente estuda a parte do direito recursal, né, do processo penal, desistir, pessoal, não é uma opção, até mesmo quando nós temos sucessivas sentenças contrárias aí ao direito pleiteado ao nosso cliente. Então, nós temos muitas possibilidades de continuar recorrendo, né? E após a decisão do STF, em que só se executa a pena após o trânsito em julgado, né? Sabemos aí que a possibilidade também
de se impedir que a pessoa seja submetida à execução provisória da pena, enquanto ainda não ocorrer, enquanto não estiver ali o trânsito em julgado do processo. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos artigos 588 a 592, no caso do recurso em sentido estrito ou do processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deste se tratar. Então, olha só o que é que está dizendo. Qual é o procedimento para o julgamento do recurso da carta testemunhável, pessoal? Existem dois procedimentos. Se o recurso da carta testemunhável for para garantir o julgamento de um recurso em sentido estrito, ele segue o mesmo trâmite processual aplicado ao rese. Se a carta testemunhável for interposta para garantir o julgamento de um recurso extraordinário, segue o mesmo procedimento inerente ao recurso extraordinário. Ele não tem um procedimento próprio, ele se utiliza dos procedimentos, né? Ele ocorre, ele vai existir em razão do procedimento, ele se vincula ao procedimento do recurso ao qual ele quer levar para julgamento no Tribunal Superior, seja o Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal. Então, carta testemunhável não tem procedimento próprio, se utiliza dos procedimentos inerentes ao recurso em sentido estrito e ao recurso extraordinário. E quando nós observamos, então, essa situação, ou seja, quando a carta testemunhável chega ao tribunal adquém, quais são as hipóteses de julgamento? Quais são as consequências que a carta testemunhável pode gerar ao recurso a qual tinha sido ali denegado? E aí, o artigo 644 é que traz essa informação para nós, ou seja, o tribunal, câmara ou turma, a que competir o julgamento da carta, se desta tomar conhecimento, mandará processar o recurso ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá desde logo deméritos. Ou seja, o que vai acontecer lá no tribunal, então? Quais são as 4 hipóteses que podem culminar no julgamento de uma carta testemunhável? A primeira delas é não conhecer a carta testemunhável por não ser cabível, por ser intempestiva ou por sua interposição por ilegitimidade de parte. Percebam, então, que a carta testemunhável até tem juízo de admissibilidade. São 2 os requisitos para a admissibilidade da carta testemunhável. Primeiro, a tempestividade. Segundo, a legitimidade de parte. Então, são 2 aqui requisitos de admissibilidade da carta testemunhável. Qual é a segunda hipótese de julgamento dela? Dela conhecer e dar-lhe provimento, determinando que o recurso obstado suba para seu conhecimento. Terceira hipótese, dela conhecer e, ao invés de simplesmente dar-lhe provimento, julga desde logo o mérito do recurso obstado, caso existam peças e argumentos suficientes no instrumento para essa avaliação. Então, percebam até agora, primeira hipótese, né? Vamos apagar aqui para que não haja confusão mental. Na primeira hipótese, não conhece a carta testemunhável, porque não estão presentes os requisitos de admissibilidade, a tempestividade e a legitimidade de parte. Não aqui. Vamos só frisar para ficar melhor. Não conhece. Segunda hipótese, conhece e dá provimento, ou seja, chama o recurso para julgamento. Terceira hipótese, conhece e julga o recurso obstado, ou seja, ao invés de decidir só a carta testemunhável, já julga o objeto dela, que era o recurso que não tinha subido para o tribunal. E, na quarta hipótese, conhece da carta testemunhável e nega-se provimento. Pessoal, quando a lei diz aqui, fala conhece, quer saber, olha, está apto a julgar esse recurso, mas esse recurso não é provido, ou seja, ele é negado. Então, nós temos essas 4 hipóteses quando da análise do julgamento da carta testemunhável. Não é conhecida, dá-lhe provimento, conhece dela e já julga o mérito do recurso obstado ou nega-lhe provimento. Artigo 645. O processo da carta testemunhável na instância superior
seguirá o processo do recurso denegado, conforme nós já havíamos falado. Ou seja, se for recurso em sentido estrito, segue o rito do recurso em sentido estrito. Se for recurso extraordinário, segue o rito do recurso extraordinário. Alguns elementos do Código de Processo Penal perdem sua razão. Exemplo, o artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Muito bem. Porém, eu vou dizer, olha, só é recebida em efeito devolutivo. Muito bem. André, mas pode executar a pena após julgamento de segunda instância? Não, porque não houve o trânsito em julgado, conforme aí a decisão do STF. Então, por mais que a lei diga que ela só seja recebida em efeito devolutivo, automaticamente estará suspensa a execução provisória da pena, porque só considera-se condenado após o trânsito em julgado, conforme decisão do STF. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre carta testemunhável? Gostaria de fazer alguma pergunta antes que a gente passe para a análise introdutória do habeas corpus? Tranquilo, André. Maravilha, então, pessoal. Vamos seguir. Bom, habeas corpus, pessoal. Eu já vi habeas corpus escrito de todos os meios possíveis e errados. Digamos que seja o recurso conhecido por todos e compreendido por poucos. Primeiro, porque não é recurso. Habeas corpus é uma ação de natureza constitucional, né, que não é constitutiva, mas ela serve, ela tem como finalidade aqui restabelecer um fundamental, ou seja, o direito à liberdade, o direito de ir e vir. Essa é a grande finalidade do habeas corpus. Ou seja, ele está previsto onde? Lá no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Então, ele está previsto dentro de um direito que trata do direito fundamental. Então, esse é um aspecto bastante importante. Habeas corpus tem uma outra característica fundamental. Não é necessário do jus postulandi para impetrar um habeas corpus, né? Aquele que eu impetro o habeas corpus em favor de alguém. Este alguém que teve lá sua liberdade retirada de forma ilegal é chamado de paciente, pessoal. Percebam, nós temos como advogados nossos pacientes. E os nossos pacientes são aqueles que perderam a liberdade de forma ilegal, ilegítima. Então, habeas corpus é impetrado em favor do paciente, pode ser impetrado por qualquer pessoa, independentemente de ser advogado, bacharel em direito, inclusive pelo próprio paciente. Não tem formalidades técnicas o habeas corpus, é importante apenas demonstrar que, né, o mandamento da prisão, a determinação, a decretação da prisão, fere a norma constitucional, ou seja, não estão presentes ali as hipóteses de prisão em flagrante, de prisão temporária ou de prisão preventiva. Essa é a grande finalidade. Um outro aspecto aqui do habeas corpus é que ele pode ser impetrado a qualquer momento, seja durante a investigação, seja durante o processo, seja durante a execução da pena, seja após o trânsito em julgado. Então, o habeas corpus não tem tempo, não tem limite para ser impetrado, né? Um outro critério fundamental da compreensão do habeas corpus, que ele tanto é liberatório, ou seja, para liberar aquele que está cativo, quanto também pode ser impetrado de maneira preventiva. Existe ali afundado o receio de que a pessoa seja presa, entra-se com habeas corpus preventivo. Entra-se não, né? Impetra-se habeas corpus preventivo para evitar que a pessoa seja, então, presa de forma desarrazoada, de forma desnecessária. Pensando um pouquinho aí, ainda no habeas corpus, né? Citando aí a doutrina, olha só o que diz. Logicamente, a garantia não deixa de ser um direito. No exemplo já mencionado, o devido processo legal é uma garantia do direito à liberdade, mas também é um direito garantido pela ampla defesa e pelo contraditório. Até mesmo o habeas corpus, que é uma garantia, pode ser visto como um direito. O direito de utilizar de um instrumento constitucional. Entretanto,
Ainda a diferença entre direito e garantia é sensível. Há direitos que não são garantias, como é o caso do direito à vida, embora todas as garantias sejam também direitos. E é por isso que o José Afonso da Silva chama as garantias fundamentais de direitos instrumentais, já que são destinados a tutelar um direito principal. E aí, então, nós temos que o termo habeas corpus significa tomar o corpo. Isto é, faz-se uma apresentação de alguém que esteja preso em juízo para que a ordem de constrição à liberdade seja justificada, podendo o magistrado mantê-la ou revogá-la, embora atualmente não mais se tenha que fazer a apresentação do preso ao juiz como regra. Continua este analisando-se a legalidade do ato ameaçador ou constringente à liberdade de ir e vir do indivíduo. Pessoal, um outro aspecto aqui a se analisar sobre o habeas corpus é que eu vejo ele sendo manuseado de formas equivocadas. Então, se o juiz prendeu, você tem que exaurir. Se o juiz determinou a prisão, você tem que exaurir ali todas as possibilidades de liberdade. Seja liberdade condicional, liberdade provisória, revogação de prisão preventiva, de prisão em flagrante. Então, isso tem que ser feito. Negou tudo isso, entra com habeas corpus perante o juiz, a autoridade coatora da prisão. E só depois você vai para o tribunal. Por quê? Porque quando você não exaure, você não dá a possibilidade, ele não debate o tema de todas as formas possíveis, pode o tribunal dizer, olha, ele não esgotou, ele não exauriu ali a possibilidade de restabelecimento da liberdade com o juiz coator que decretou a prisão. Então, até mesmo nessas hipóteses, o habeas corpus ele é fundamental para essa análise. O outro aspecto também importante do habeas corpus, você fala assim, liberdade. Pessoal, perder a liberdade não é somente ser preso. Um outro exemplo da impetração do HC é também, por exemplo, o recebimento da denúncia. Uma ação que é recebida, uma ação penal que é recebida sem o devido fundamento, né, cabe também ali o HC para o trancamento da ação penal. Então, esta é uma hipótese também aqui bastante ventilada, bastante utilizada. E nós sabemos, se a denúncia não é aceita, cabe recurso em sentido estrito. Se a denúncia é aceita, cabe habeas corpus buscando o trancamento da ação penal. Porque também pode, de algum modo ali, restringir a liberdade do indivíduo. E nós sabemos que restrição da liberdade não significativamente significa prisão. Bom, continuando aqui a nossa análise introdutória ao HC, nós temos a sua origem, né? E aí o de Miranda traz para nós que a origem do habeas corpus, os princípios essenciais do habeas corpus vêm da Inglaterra, né? Lá do ano de 1215, no capítulo 29 da Magna Carta de Liberdade dos ingleses, né? Quando lá determina-se que, para a garantia da prática imediata e utilitária da liberdade física. Então, era uma conquista do povo inglês sobre o aspecto da privação da liberdade de forma aí indevida. E tem um trecho que eu gosto bastante aqui, que é também uma citação doutrinária do Pontes de Miranda, que ele diz o seguinte, com relação às prisões, ela é a arma menos pública. Ninguém percebe. Aos poucos poderão dela ter notícia. Oprime as escuras, nas prisões, no interior dos edifícios, nos recantos. É violência sigilosa, secreta, ignorada e invisível. Portanto, mais grave e mais perigosa do que qualquer outra. Então, essa é aí um trecho, né, do livro do Galdino Siqueira, que trata aí sobre o habeas corpus. Com relação à origem do HC no Brasil, ele surge aqui no Brasil em 1832, no Código de Processo Criminal do Império. Lembrando que na Constituição do Império não constava o HC, mas no Código de Processo Penal já constava o habeas corpus, né? Na Constituição do Império só dizia o seguinte, ninguém poderá ser preso sem culpa formada, exceto nos casos declarados na lei, e nestes, dentro de 24 horas contadas da entrada na prisão, sendo nas cidades, vilas ou em outras povoações próximas aos lugares da residência do juiz, e nos lugares remotos, dentro de um prazo razoável a que a lei marcará, atenta à extensão do território. O juiz
por uma nota por ele assinada, fará constar ao réu o motivo da prisão, os nomes de seu acusador e os das testemunhas havendo-as. Então, esse é um fato bastante interessante, né? E, logicamente, que o direito de evitar-se a prisão ilegal já se encontrava previsto, então, ali, mas como um remédio instituído em 1832, né? Só que em outras legislações estrangeiras, por exemplo, vamos pensar ainda no Brasil, na Constituição da República de 1891, já apareceu o habeas corpus aí na nossa Constituição. Além do que, ele também é previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, lá no artigo 8º, na Convenção Europeia de 1950, lá no artigo 5º, inciso 4º, e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, lá no artigo 7º. Então percebam que além de ser de origem inglesa, hoje ele é um remédio considerado como uma ação autônoma constitucional, né, que encontra-se respaldo aí tanto na legislação nacional como em legislações que foram absorvidas aí pelo nosso ordenamento jurídico em razão de tratados internacionais. Pessoal, eu falo aqui que o habeas corpus é uma ação constitucional. E você vai falar, mas espera aí, André, onde é que está escrito isso? Porque eu sempre vi falar que habeas corpus é um recurso. Ele não é recurso, pessoal, porque ele não precisa do jus postulante. Ele não é recurso porque ele vem descrito na própria Constituição Federal, né? E aí, quando nós observamos lá, e vocês já estudaram, logicamente, esse artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, aqui ela se refere expressamente como uma ação e não como um recurso. Talvez quando vocês leram lá atrás o artigo 5º, não perceberam essa distinção, que lá é citado o HC como uma ação e não como um recurso. Com relação às espécies, eu já disse aqui para vocês, ele tanto pode ser ali liberatório quanto preventivo. Tanto libera quem está preso, quanto previne que haja uma injustiça, quanto ali a prisão de alguém sem preencher os devidos requisitos legais. Uma outra questão importante sobre o HC, e aí demonstra que ele é uma ação, de fato, uma ação constitucional de natureza, né, máxima, é que ele é uma ação gratuita. Não existem custas processuais, não existem despesas jurídicas para a impetração do habeas corpus, né? Agora, existem também limitações. Ele não cabe a tudo, e não cabem a todas as hipóteses de limitações da liberdade, como, por exemplo, né, as prisões disciplinares militares, quanto a elas não cabe habeas corpus. Então, esta é uma exceção à regra geral. E para a nossa próxima aula, nós vamos tratar aí do mandado de segurança, pessoal. A distinção que nós temos aqui entre mandado de segurança, habeas corpus e habeas datas são as seguintes. Primeiro, o habeas corpus, ele, como nós já vimos, é uma ação de natureza constitucional que tem como finalidade restabelecer direito à liberdade do indivíduo, um direito fundamental. O habeas data tem como finalidade acesso à informação do indivíduo em cadastros públicos. Então, eu quero saber o que tem meu, por exemplo, lá na prefeitura. Eu quero saber quais são as informações que existem sobre mim na Secretaria de Segurança Pública. Se eu não tiver acesso, eu entro com habeas datas para ter acesso a essa informação. E o mandado de segurança, ele é interposto quando está diante ali de um direito líquido e certo. Então, é diferente daquilo que se garante ou se prescreve no habeas corpus ou no habeas data. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mandado de segurança na nossa próxima aula, pessoal. Se tiverem alguma dúvida com relação à matéria, se tiverem alguma dúvida jurídica que nós possamos aqui tratar e debater, estou à disposição, ou se tiverem dúvidas com relação ao trabalho, também estou à disposição. André, explica sobre o trabalho de novo. Explico. Por favor, que eu cheguei atrasado. Não tem problema, Nayara. Olha só. O trabalho vai ser com base no caso dos irmãos Naves, que foi um erro judiciário nacionalmente conhecido, né, no passado. Eu já encaminhei para os representantes o link do filme, o filme está lá no YouTube, tem no meu Facebook, também eu compartilhei o filme, ou o livro, para quem preferir, tá? Então vocês têm essa semana toda para estudar, para se inteirar um pouquinho do assunto.
Pessoal, independentemente de ser para o trabalho, recomendo que vocês assistam o filme, tá? É um filme em preto e branco, para vocês terem uma ideia, porque ele foi filmado alguns anos depois do encerramento do caso, mas é um filme muito bom, né? É um filme muito interessante que mostra, de fato, ali o julgamento, né? E todo o transcorrer do fato. É um filme que tem uma relação direta com o direito ao recurso no processo penal, né? Porque nós estamos falando de um julgamento errôneo da justiça brasileira, da justiça de Minas, na verdade, ali. Então é importante que vocês vejam. E aí, sexta-feira, mais ou menos, eu vou liberar um link para vocês poderem fazer durante o final de semana o trabalho, tá? Não sei ainda se o trabalho vai ser dissertativo, se vai ser trabalho objetivo. Estou pensando ainda em como fica melhor para cobrar essas informações de vocês. E vocês farão com base, então, neste caso concreto. Tá bom, Nayara? Então, vocês vão ter todas as informações de acesso sobre o fato e vou encaminhar o link para vocês na sexta-feira. Vocês têm que me entregar esse trabalho até às 23 horas do domingo. Então, no final de semana, vai ter que tirar uma horinha para responder o trabalho. Tá bom, entendi. Obrigada. Ah, pessoal, não havendo dúvidas com relação à matéria, muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus, muita saúde e um forte abraço a todos. Boa noite, André. Tchau, boa Obrigado, noite. professor. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, doutor.